Bom dia, turminha do sexto ano, aqui da Escola Genésia. Sejam bem-vindos ao canal aqui da professora Bia, né, o canal de matemática. Né, eu já conversei com alguns, não sei se todos estavam presentes, né, no dia que teve aula. E eu falei um pouquinho do canal que eu vou usar, né, para as nossas aulas, né, para quem não conseguir vir na escola ou não tiver aula comigo naquele dia, né, porque as turmas estão divididas em duas, poderem assistir às aulas. Então, gente, a nossa primeira aula, né, que foi a aula do dia 22, foi sobre frações e a reta numérica, tá? Foi a aula do dia 22 de fevereiro. E a gente vai tratar esse assunto porque é o assunto que está sendo, né, tratado lá no CMSP, tá bom? Então, continuando aqui, gente, a gente vai falar sobre 3 habilidades, tá? Eu vou deixá-las aqui na tela, quem quiser pausar e dar uma lida, pode ler. Não vou ler com vocês, porque são todas, né, relacionadas a frações, tá? E o nosso objetivo, né, é estudar a fração, suas representações, tá? O significado, comparação entre frações. É esse o nosso objetivo, tá bom? Então, a primeira coisa, gente, a gente tem que pensar aí no que é uma fração, né? Uma fração, né, é a representação da parte de um todo, né? E ela tem esse tipo de aparência, né? Um número em cima, um embaixo, né? Esse traço no meio, certo? E isso representa um número, certo? E esse número, como ele tem 2 algarismos, né? Cada algarismo, tanto de baixo e de cima, eles vão receber um nome, tá? O nome do algarismo de baixo é o denominador. Daí, o que ele indica, né? Quantas partes o todo foi dividido. E ele nunca pode ser igual a zero. Por que nunca pode ser igual a zero, gente? Porque não existe divisão por zero, tá? O número aqui de cima, ele se chama numerador. Ele indica quantas partes, né, do todo foram usadas, né? Comidas, perdidas, gastas, entre outros, né? Então, por exemplo, aqui, 3 quartos, é como a gente lê essa fração. Ou 3 sobre 4, né? Também pode ser dessa forma. A gente tem 3 partes de um total de 4, né? Então, por exemplo, se eu tiver uma pizza com 4 pedaços, eu comi 3, né? Seria um exemplo. Continuando aqui, vamos ver. 3 quartos, gente, a gente pode representar também geometricamente, né? Para a gente entender visualmente o que significa a fração. Então, ó, aqui está o todo dividido em 4 partes, né? O todo, o denominador. O que seria o 3? Eu pintar, né, 3 dessas partes que eu tenho aqui. Então, essa imagem, 3 de 4, né, representa a fração 3 quartos. 5 sextos, né? O que seria 5 sextos? O todo seriam 6 partes, então aqui eu tenho 6 quadradinhos, né? E 5 pintados, né, representaria aqui um numerador, né? A quantidade de partes que eu quero, né, no meu problema. 4 nonos, né, gente? Outro exemplo aqui. A gente pode falar 4 nonos ou 4 sobre 9, né? 4 sobre 9, né, a gente vai representar por 9 partes, né? Embaixo, o denominador representa o total, então 9. E pintar apenas 4, que aqui está em roxinho. Agora, a gente também pode representar essa parte que sobrou, né? Sobraram quantas partes? 5. 5 de um total de 9. Então, seria a fração, ó, 5 nonos, né? Ou 5 sobre 9, né? E algo interessante da gente comentar é que se a gente juntar essa parte aqui em roxinho, né, 4 nonos, com a parte aqui em laranjinha, 5 nonos, vai representar o quê? O todo, ou seja, os 9 quadradinhos. Então, 9 nonos, né? Então, 4 nonos mais 5 nonos, nesse caso aqui deu 9 nonos, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho de reta numérica, né? A gente vai falar que 3 quartos, né, eu falei que era uma fração, eu tenho outra maneira de representar essa fração, que é como número decimal. Como que eu chego nesse número decimal? No caso aqui, 0,75. O que eu vou fazer, gente? A operação da divisão do numerador pelo denominador, sempre nessa ordem, tá? O numerador dividido pelo denominador. Nesse caso, ó, 3 dividido por 4 resultou em 0,75. Não vou fazer a conta em si da divisão ainda, porque a gente vai entender agora a parte da reta numérica, mas nos exercícios a gente vai fazer, tá bom?
Aí, seguindo lá, ó, uma informação importante é que esses dois números, tanto a fração 3 quartos quanto esse número decimal 0,75, a gente pode falar que eles são representações de números racionais, tá? Que a gente representa pela letrinha Q. Por que o Q, gente? Q vem da palavra quociente, não é consciente, tá? Consciente é aquele negócio da nossa mente, não é isso. É quociente, tá? E quociente significa divisão. E para a gente chegar aqui nesse caso, né, no 0,75, a gente faz a divisão do 3 pelo 4. Por isso que a letrinha aqui, tá bom? Agora vamos pensar aqui na reta numérica. Vamos usar uma régua para a gente fazer essa comparação com uma reta numérica. Por exemplo, se eu pedisse para vocês acharem 3 quartos aqui na régua, é possível, né? Porque a régua ela é graduada em centímetros, né? Que são esses risquinhos maiores, e esses menorzinhos aqui são os milímetros, né? E o 3 quartos estaria aqui escondido entre os milímetros, né? Mas para a gente achar a fração aqui na reta numérica, o ideal seria a gente usar o 0,75. E uma pergunta que eu fiz em sala, né, para os alunos é onde eles achavam que estaria o 0,75? Entre o 0 e o 1, entre o 1 e o 2, ou entre o 2 e o 3, ou o 3 e o 4. E eles responderam assim, professora, entre o 0 e o 1, porque, ó, começa com 0 e é exatamente isso, gente. Não começa aqui com 0, vírgula, então, esse número, 0,75, ele está entre o 0 e o 1. Se ele começasse com 1, né, por exemplo, se fosse 1,75, ele estaria entre 1 e o 2. Se fosse 2,75, estaria entre o 2 e o 3, e assim por diante. Então, ó, eu vou aumentar aqui a nossa régua, usei uma lupa, ó, para a gente ver onde está o 0,75 aqui. A dica é, gente, ó, 0,75. Beleza, já descobri que está entre o 0 e o 1, porque começa com 0. Agora, o 7. O que significa o 7? É a quantidade de milímetros. Então, eu vou contar aqui, ó, 7 espaços, tá, gente? Não fica contando o pauzinho em si, porque eu nunca posso contar o primeiro pauzinho, né? Então, eu vou contar o espaço, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cheguei aqui, ó. Esse é o sétimo pauzinho. Então, estaria mais ou menos aqui. Aí vocês podem me perguntar, professora, mas tem o 5, exatamente. Se tem o 5, gente, a gente tem que considerar a metade aqui entre o sétimo e o oitavo, né? Aqui, então, na metade. Então, olha onde vai ficar a seta. Bem aqui. Aqui é o lugar do 0,75 na reta ou da fração 3 quartos, tá bom? Seguindo lá, gente, aqui eu tenho algumas outras frações, né? Que eu posso pensar a mesma coisa. Por exemplo, a fração 9 décimos. 3 meios e 2 quintos, onde elas estariam aqui na reta numérica? Primeiro, eu tenho que fazer a divisão, né, daqui do 9 pelo 10, que vai dar 0,9. Do 3 pelo 2, desculpa, vamos falar um por vez, vai ficar mais fácil. Então, ó, o 9 dividido por 10 aqui deu 0,9. Então, de novo, gente, ó, começa com 0. Então, tá entre o 0 e o 1. Ou seja, não pode ser a reta vermelha aqui, né, o lugar dela. Como aqui tem o 9, eu vou contar 9 milímetros, né? Então, eu vou contar lá na minha reta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui, ó. É na retinha amarela que se encontra a fração 9 décimos, ó. Amarela. A fração 3 meios, né? Que é a próxima. 3 dividido por 2. Se eu fazer a divisão, né? 3 por 2 vai dar 1,5. Então, ó, começa com 1, tá? Entre o 1 e o 2, então. Aí eu vou contar, então, agora, ó, 5 milímetros, ó. 1, 2, 3, 4, 5 aqui. Vamos ver se é mesmo? Exatamente, então, aqui na retinha vermelha. E por fim, né, gente, a fração 2 quintos, se eu fazer a divisão da 0,4, vou contar, então, a partir do 0,4 milímetros, que é aqui na retinha azul, né, que foi o que sobrou, tá? Vamos seguir para os exercícios, gente. E o exercício, vamos falar assim, vamos transformar as frações a seguir em número decimal, realizando a operação de divisão. Então, gente, agora é importante que vocês anotem no caderno, tá? Se vocês quiserem também anotar alguma coisa que eu passei anteriormente, sem problemas, mas essa parte é muito importante que vocês tenham no caderno, que é o estudo de vocês, tá? O que eu vou pedir para vocês? A gente vai fazer a divisão de todas as frações aqui, que é o que está pedindo o enunciado.
Então, item A, vamos, né, aos poucos, 1 por 2, né, daí o item B, 3 e o 6, né, que é 3 sextos, e o item C, 2 nonos. Então, primeira coisa, gente, que eu também quero que vocês façam, que não está no enunciado, mas eu vou pedir para vocês, é para vocês colocarem aí a representação visual das frações. Por exemplo, no item a representação aí não é 1 sobre 2, ou seja, são dois espaços, né? No caso aqui eu fiz dois retângulos, do qual eu pinto um. No item B, 3 sextos, né? O que seria? Seriam 6 espaços, no caso eu pinto 2, né? E por fim aqui, ó, 2 nonos. Seriam aqui 9 espaços, do qual eu pinto 2. Agora, gente, feito isso, né, eu quero que vocês façam no caderno, pause o vídeo para fazer no caderno isso aqui bonitinho, com régua, pintadinho, porque é muito importante. Eu também quero que vocês façam as continhas de divisão, né? Então, aqui no primeiro, ó, item A, eu vou pausar o slide, qualquer coisa eu volto. A fração do item A é 1 meio, então é 1 dividido por 2, né? Aqui, ó. Vamos voltar para ter certeza, ó. Tá aqui, ó, 1 meio, né? Então, eu vou ter que fazer essa continha aqui, 1 dividido por 2. O item B a gente vê depois, tá, gente? Vamos focar aqui no item A. Então, para fazer essa divisão, gente, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que dividir 1 por 2, só que 1 é menor que o 2, né? Eu não consigo dividir uma coisa menor por uma coisa maior. Então, o que a gente tem que fazer? Acrescentar aqui o 0 e um 0 e vírgula. Um 0 aqui do lado do 1 e um 0 aqui embaixo, né? Já onde é a nossa resposta. Aqui embaixo seria a resposta, né? Embaixo da chave aqui. E como é uma divisão por 2, gente, a gente tem que saber a tabuadinha do 2, por isso que eu coloquei ela aqui. Tem que saber, gente. Não sabe? Copia também, né? Eu já copiaria tudo mesmo sabendo. E agora, né, gente, assim que eu coloquei o 0 e a vírgula, né, por que eu coloquei também aqui o 0? Porque daí, a partir do momento que eu acrescento um 0 aqui, é porque eu estou fazendo uma divisão por 0. Então, seria a tabuada do 0, por isso que eu acrescentei o 0 e a vírgula aqui. Eu vou procurar na tabuada do 2 um resultado igual a 10. Vamos ver se a gente acha. Aqui, ó. O 5. 2 vezes 5 é igual a 10, né? Por isso que eu coloco aqui na resposta a multiplicação, né, que eu encontrei, que é 5 vezes o 2, e a resposta eu coloco aqui embaixo, do 10. Né? E fazendo a continha de subtração, zerou, né? 10 menos 10 dá 0, acabou. Então, o nosso resultado da primeira fração é 0,5, tá? Gente, todas as continhas vão ser parecidas com essa. Todas, nesse caso, né, gente, não é toda divisão que eu acrescento o 0 e a vírgula. Mas aqui nessa aula, sim, tá? Porque a gente vai trabalhar com frações que precisam, né, na hora de fazer a divisão, acrescentar o 0 e a vírgula. Então, vamos lá para o item B. A fração do item B é 3 sextos, tá? E aí, o que eu vou pedir para vocês fazerem? É o 3 dividido por 6, né? Sempre o denominador dentro da chave. Então, o 6 está dentro da chave aqui na divisão. De novo, vou usar a tabuada do 6, né? Porque a gente está fazendo uma divisão por 6. E vou acrescentar o 0 e a vírgula. Ó, não mudou nada, o mesmo processo, tá? Aí eu vou procurar lá na tabuada 30. Tem 30 na tabuada? Tem. Ó, 6 vezes 5 igual a 30. Então, vou colocar o 5 aqui embaixo da chave e fazer a subtração aqui pelo resultado aqui da tabuada, que também resulta em 0, né, gente? 30 menos 30 dá 0. Agora eu pergunto, gente, como que duas frações diferentes deu o mesmo resultado de divisão? Vamos voltar aqui rapidinho no slide anterior para a gente fazer essa percepção. Olha só, gente, ambas essas duas frações, elas representam metade de algo, né? Aqui, ó, 1 é metade de 2 e 3 é metade de 6. Por isso que o resultado deu igual, 0,5, pois são frações equivalentes, tá bom? Eu vou fazer o item C com vocês também, tá? 2 nonos. E vou passar mais alguns para vocês tentarem fazer sozinhos, tá bom? Então, vamos seguir lá o item C, que é 2 nonos, então vai ser 2 dividido por 9, tá aqui. Então, de novo, gente, como eu tô fazendo uma divisão por 9, eu tenho que saber a tabuada do 9. Aí, para vocês, tá? Tem que saber a tabuada do 9.
Vou colocar 0 e 0 e vírgula, né? Porque, de novo, não consigo dividir o 2 por 9. E agora eu vou procurar o 20 lá na tabuada do 9. Aí vocês podem falar, professora, mas não tem 20. Tá, então vou procurar o mais próximo, porém menor. Tá aqui, o 18, né? Então, é 9 vezes 2 igual a 18. O que eu vou fazer? Vou colocar o 2 embaixo aqui da chave e o 18 embaixo do 20. Vou efetuar a continha de menos. Gente, 20 menos 18, né? Resulta em 2. Não deu zero, não acabou a conta, não zerou. O que eu preciso fazer? Acrescentar outro zero e continuar a conta da mesma maneira. Procurar uma tabuada de novo, no caso 20. Não tenho, vou usar o 18, que é 9 vezes 2. Coloco 2 ali e o 18 embaixo. E isso segue, ó, infinitamente. Desculpa. O que significa isso, gente? Que essa fração, ela resultou numa dízima periódica, né? Então, olha quanta coisa a gente aprendeu nessa aula. A gente aprendeu divisão, a gente reviu tabuada, a gente falou de dízima periódica, frações equivalentes, reta numérica, régua, olha quanta coisa. O que eu vou falar para vocês? Eu quero que vocês tentem fazer mais esses daqui, até o G, tá bom? Tentem fazer aí, tá? E depois não se preocupem com o resultado, pode depois fazer numa calculadora para vocês corrigirem, tá? Porque não vai dar para eu ficar corrigindo todas as continhas aqui, né, gente? Senão o vídeo fica muito longo e vocês perdem o interesse. Então, dá uma pausa, né? Copia no caderno e tenta fazer igual os itens anteriores, tá, gente? Sem segredo, tá bom? Que mais que eu vou falar para vocês? Aqui eu vou deixar as representações, né, de cada fração, tá? Vocês também copiem depois. Aqui as continhas de divisão eu não vou comentar, vou passar assim, se vocês quiserem depois voltar para ver os resultados, né? Se vocês acertaram, tudo bem, tá? Mas eu só vou passar, não vou comentar, tá bom? E vamos para que eu quero conversar com vocês, ó, sobre isso daqui, né? Que na primeira semana de aula, as duas primeiras, né, até o dia 17, já foram feitas essas páginas da apostila do Caderno Aprender Sempre. Então, se possível, a gente volta nessas aulas lá do CMSP, tá? E tenta fazer essas páginas do Caderno Aprender Sempre, que eles já foram feitas na aula do CMSP, tá bom? Sempre acompanhe as aulas do CMSP com caderno, gente, que daí ele vai resolvendo junto com vocês, tá? O professor que der a aula lá. São esses horários das aulas, né, gente? Segunda, terça e quarta, né? Segunda e terça das 7h30 às 8 e quarta das 8 às 8h30, tá? Não percam as aulas lá do CMSP. E, gente, o meu canal no YouTube, esse daqui, né? Matemática da Bia, é onde eu vou pôr os vídeos, né? Vou mandar nos grupos das salas para vocês acompanharem as aulas também comigo, tá bom? Essa foi a primeira, desculpa se eu fui confusa, faz um tempinho que eu não gravo vídeo. Com o tempo a gente vai se acertando e eu tô me esforçando para tentar ajudar vocês, tá bom? Então, muito obrigada, gente, por assistirem e bons estudos.